Agora, antes da gente falar sobre como que a fermentação é conduzida dentro das dornas, a gente precisa entender o que é operações descontínuas e operações contínuas. Primeiro, operações descontínuas, elas também podem ser chamadas de operações em batelada. O que significa? Isso aqui é muito simples, gente, ó. A gente tem um reator, né? No caso aqui pode ser as dornas de fermentação. Dentro desse reator vai ocorrer a reação química. Antes do reator funcionar, a gente abre o reator, coloca ali todas as matérias-primas, né? Os reagentes, tudo ali dentro, fecha o reator e aí inicia o processamento. O que é o processamento, né? Liga o agitador e deixa ali a reação ocorrer por um certo tempo, 1 hora, 2 horas, não sei, depende da reação. Depois que a reação acaba, a gente para o agitador, abre o reator e faz o descarregamento dos produtos da reação. Então, o carregamento da matéria-prima e o descarregamento do produto, o carregamento da matéria-prima ocorre antes da reação, o descarregamento do produto ocorre depois que a reação acaba. Então, ó, geralmente, ela é utilizada para produção em pequena escala, quando eu quero produzir pouca coisa, né? Por exemplo, num laboratório, eu quero fazer um teste, eu quero fazer aqui uma reação química. Então, nessa reação química, eu quero fazer pouca coisa, né? Laboratório, né? Aqui, um exemplo muito legal, muito interessante, é quando a gente vai fazer, por exemplo, um suco de uma vitamina de frutas. Aqui não tem reação química, mas esse conceito, operação contínua e descontínua, não necessariamente envolve reação química, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente quer fazer uma vitamina de frutas. A gente abre o liquidificador tem que estar parado, a gente abre o liquidificador, bota todas as frutas ali, né, todos os ingredientes. Então, essa é a etapa de carregamento das matérias-primas. Depois que a gente bota tudo, a gente fecha o liquidificador, liga ele, né? Liga a agitação e deixa ali por 5 minutos, por exemplo. Então, essa é a etapa de processamento. Depois de 5 minutos que está tudo batido, a gente desliga o liquidificador, abre e tira ali a vitamina, que essa etapa corresponde ao descarregamento dos produtos. Então, se eu quero fazer uma vitamina só para mim, eu vou ali e faço isso, né? Esse processo em batelada. A produtividade é menor devido às paradas. Então, eu começo eu quero fazer uma outra vitamina. Então, entre a primeira vitamina e a segunda, eu tive que parar, limpar o liquidificador para fazer a segunda vitamina. Então, eu tive ali um tempo de parada. Esse tempo de parada a nível industrial é perda de tempo, entendeu? É dito estar em regime transiente, pois as variáveis se modificam com o tempo. Como assim? Quando você ligou o liquidificador no iniciozinho ali, você tem todas as frutas, todas num tamanho grande, né? Quando você está perto de desligar o liquidificador, as suas frutas estão num tamanho pequenininho, né? Então, tá tudo batido, tudo homogêneo. Então, o que está acontecendo aqui? As condições, elas mudam com o tempo. Então, no início do processamento, se você tira uma foto no início do processamento, por exemplo, essa foto aqui está no início, e você tira uma foto no final do processamento, você vai ver que as condições são totalmente diferentes. Então, as variáveis, elas vão mudando, a cara do processo vai mudando ao longo do tempo. Agora, as operações contínuas, como é que é isso? Você faz o carregamento da matéria-prima com o reator funcionando e o descarregamento do produto com o reator funcionando. Então, o reator, o processamento, ele não para. Um exemplo disso, vamos supor que você tem lá uma grande indústria, você tem uma lanchonete, toda hora tem pessoas querendo comprar suco. Então, você tem um liquidificador gigantesco, né? O liquidificador, ele não para, né? Você tem uma válvula de entrada em cima do liquidificador em que você joga fruta ali a todo momento, e você tem uma válvula de saída em que você retira suco ali a todo momento.
A nível industrial isso acontece, né? Por exemplo, numa produção de sucos, numa indústria de sucos, né? Que produz sucos de caixinha. Você tem um misturador, toda hora tá entrando matéria-prima ali e toda hora tá saindo produto ali, e o misturador ele não para, ele tá em constante funcionamento. Então isso é uma operação contínua. Ela deve, a quantidade, o volume de material que entra tem que ser igual ao volume de material que sai, porque se entra mais coisa do que sai, o que vai acontecer? O recipiente vai transbordar, não é? Agora, se sai mais coisa do que entra, o recipiente ele vai secar. Então, a quantidade de material que entra tem que ser igual à quantidade de material que sai. Normalmente usada para produção em grande escala. Eu não vou fazer um negócio desse se eu quero fazer um suco para mim em casa. Obviamente que não, né, gente? Então, isso aí eu vou fazer se eu tiver uma demanda muito grande de pessoas querendo suco. Maior produtividade, pois não há ocorrências de perturbação. Então, por isso que ela é utilizada em grande escala, porque ela tem maior produtividade. Você não tem que parar entre uma batelada e outra, né? Porque a coisa é contínua, ela funciona o tempo todo. É dito estar em regime permanente ou estado estacionário, pois as variáveis e condições são constantes com o tempo. Então imagina que você você tem lá uma lanchonete, você tem uma produção de suco contínua acontecendo o tempo todo. Meio-dia você tira uma foto do seu misturador. O misturador está em pleno funcionamento, você tira uma foto meio-dia. Se você tira uma foto 3 horas da tarde, as fotos vão ser iguais. Porque as condições não é igual um liquidificador que no início do processamento você tem as frutas grandes e no final você tem as frutas uniformes ali pequenininha. Não, aqui não. Aqui o seu misturador, você tira uma foto antes e depois, a imagem é exatamente a mesma. As condições são exatamente as mesmas. Então isso é uma operação contínua. Por que eu estou falando isso? Porque na fermentação a gente tem operações em batelada, a gente tem fermentação em batelada e a gente também tem também fermentação contínua. Então, vamos lá. A gente tem, acho que são 4 tipos de fermentação. A gente vai ver os 4 tipos. Batelada simples ou convencional. Como é que ela é? Você tem aqui as dornas de fermentação, que são os reservatórios onde ocorre a fermentação. Então, você pode ter quantas dornas você quiser, tá? Quanto maior a quantidade de dornas, maior vai ser a sua produtividade. Como eu falei, você não precisa botar toda a matéria-prima numa dorna só. Você pode pegar a matéria-prima e botar em várias dornas para otimizar o seu processamento. Então, geralmente, essas indústrias, você não tem uma dorna só, você tem várias. Você vai pegar o mosto é o quê? É o caldo da cana com um teor de açúcar adequado, ou seja, o caldo que passou pela evaporação e tem ali o Brix adequado, o teor de sacarose adequado, e vai dividir ele nas suas dornas de fermentação. Você vai adicionar o inóculo. O que é o inóculo? É o fermento. O que é o fermento? São as leveduras. Você precisa de 2 coisas para fermentação. O caldo e o fermento, né? As leveduras. Então tá aí as 2 coisas. Depois você vai fechar o recipiente, fechar as dornas e deixar ali o tempo que for preciso para a fermentação ocorrer, né? Ou seja, a gente está falando de uma batelada. Deixou o tempo que for preciso ali, abre as dornas e faz o descarregamento dos produtos. O que você tem aqui? Você tem o álcool, né? Você tem o açúcar fermentado. Isso a gente chama de vinho. Então, o açúcar, depois que ele passa o mosto, depois que ele passa pela fermentação, ele é chamado de vinho. Então, o mosto fermentado é chamado de vinho. Então, aqui você tem o vinho, só que você tem também as leveduras. Aí você tem que passar a fazer uma separação ali. Você tem que separar as leveduras do vinho. Essa separação geralmente ela é feita por decantação, porque as leveduras elas decantam, elas vão para o fundo do recipiente e o vinho fica ali na parte de cima. Essa batelada simples ou convencional, isso aqui não é viável economicamente, ó. Vamos lá, as dornas operam de forma independente.
Então, uma não depende da outra. Se essa daqui quebra, as outras continuam funcionando, porque elas operam de forma independente. Após o processo, o inóculo não é reaproveitado. Então, quando você separa o vinho das leveduras, essas leveduras são descartadas. Por isso não é viável economicamente. Há consumo de açúcar para multiplicação celular dos micro-organismos no lugar da produção de etanol. Como assim? Quando você adiciona esse inóculo aqui, ó, essas leveduras, elas inicialmente, elas se multiplicam. Para elas se multiplicarem, elas precisam de alimento. Então, elas vão usar o açúcar, a sacarose que você tem ali, para se multiplicar. Essa sacarose que deveria ser usada para produzir etanol, elas estão sendo utilizadas para alimentar, para a multiplicação das leveduras. Isso é ruim, porque você está perdendo matéria-prima. Essa sacarose deveria ser utilizada para produzir o etanol, mas inicialmente elas são utilizadas para a produção, para a multiplicação das leveduras. Então, essa é a desvantagem. Baixo rendimento de produção de etanol, justamente por isso, porque as leveduras, elas estão utilizando o seu açúcar para se multiplicar e não para produzir etanol. É claro que parte das leveduras, né? Elas utilizam somente parte do açúcar para se multiplicar. Não é utilizado para a produção comercial de etanol, justamente por isso, porque o rendimento do etanol é baixo e você perde o seu inóculo, você não reaproveita o seu inóculo. Geralmente isso aqui a gente utiliza quando a gente quer fazer ensaios laboratoriais, quando a gente quer fazer testes em laboratório. Você quer fazer um testezinho, não tem por que você reaproveitar aquelas leveduras, porque é só um teste, né? Não é uma produção em escala comercial. Tem uma vantagem, que é a pureza, menor risco de contaminação. Como você não reaproveita as leveduras, você não tem risco de contaminar, porque se você reaproveita as leveduras, essas leveduras podem vir contaminadas, né? E aí a contaminação causa diversos problemas. Depois a gente tem um segundo processo, que é o processo de decantação. Como é que é? É muito parecido com esse aqui que a gente acabou de ver. Ele ocorre em batelada. A diferença é que você reaproveita o inóculo. Como é que é isso? Você tem as dornas de fermentação. Aí você adiciona aqui o mosto, né? Com teor de açúcar adequado. Você adiciona o inóculo, né? Mesma coisa. Aí, qual é a diferença? Você deixa ali a reação, a fermentação ocorrer. Quando a fermentação terminar, você vai deixar o sistema em repouso. Lembra que eu falei que as leveduras decantam? Então, você vai deixar em repouso por um tempo para as leveduras decantarem no fundo do recipiente. Então, o vinho vai ficar em cima e as leveduras vão ficar embaixo. Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar 80% do volume de cima. Esse 80% do volume de cima é o quê? É o vinho. O vinho é o mosto fermentado, né? Lembra que eu falei, né? Depois você vai tirar os 20% do fundinho, do volume lá do fundo. Esses 20% é o fermento que decantou. Então, esse fermento que decantou, você vai tratar ele tem que passar por um tratamento. A gente vai ver o que é esse tratamento depois. E aí ele é reaproveitado numa nova batelada, numa outra batelada. Lembrando aqui, ó, que esse processo aqui é em batelada. Você adiciona a matéria-prima, fecha a dorna, deixa a fermentação ocorrer por um tempo, depois retira os produtos. Qual é o problema aqui, ó? A acentuada perda de fermento pelo vinho. Quando você tira esses 80% aqui da parte de cima, acaba vindo fermento aqui, né, no vinho, junto com o vinho. A separação ela não é muito eficiente. Então você acaba perdendo fermento com o vinho. Devido à baixa eficiência fermentativa, o vinho produzido tem baixo teor alcoólico, gerando maior volume de vinhaça. A gente vai ver o que é essa vinhaça depois. Então tem baixa eficiência fermentativa justamente porque você perde parte do vinho. Desculpa, porque você perde parte das leveduras que acabam sendo carregadas com o vinho. Esse procedimento é adotado em pequenas unidades industriais. Então, isso aqui quase não acontece no Brasil, tá? A produção
a forma de condução no Brasil a gente vai ver no próximo slide, que é aqui, ó. Esse aqui. Processo Meli-Boinot, acho que é assim a pronúncia. É o processo, é a forma de condução da fermentação que ocorre em 80% das indústrias sucroalcooleiras do Brasil. Então, ela é a principal. Como é que ela é? Ela é muito parecida com a que a gente acabou de ver, só que tem uma pequena diferença. Ó, a gente tem aqui dornas de fermentação. Eu botei aqui 3, mas pode ser mais do que 3, tá? Entra aqui nas dornas de fermentação. Ela ocorre em batelada, ou seja, você bota ali a matéria-prima, fecha a dorna, deixa o negócio acontecer, abre a dorna e descarrega os produtos. Ela ocorre em batelada. Entra aqui com as matérias, com o mosto, né? Entra com o inóculo, que é o fermento, deixa ali o negócio acontecer, processar. Quando terminar de processar, você vai retirar os produtos, retira tudo, né? Isso aqui é o meio fermentado, né? Ou vinho, a gente chama de vinho, lembra? Vinho é o mosto que passou pela fermentação. Então, é aqui que tem o álcool, o etanol, o nosso produto. Depois, isso aqui vai para uma dorna-pulmão. Dorna-pulmão é um recipiente que vai simplesmente coletar o vinho de todas as dornas. Por isso que ela se chama dorna-pulmão. Depois da dorna-pulmão, o vinho vai para a centrífuga. A gente já falou de centrífuga. O que é a centrífuga? Acho que nós já falamos de centrífuga lá na cristalização do açúcar. Lembra que a centrífuga, ela serve para separar os cristais de açúcar do restante, do melaço, lembra disso? Aqui a centrífuga, ela é um recipiente que gira, né? E ela serve para separar. O que ela vai separar aqui? As leveduras do vinho. Então a gente vai ter, ó, de um lado a gente vai ter o vinho delevedurado, ou seja, o vinho sem as leveduras, e de outro lado, cadê? E do outro lado a gente vai ter as leveduras. Essas leveduras, isso aqui a gente vai chamar de suspensão, é uma suspensão chamada creme ou leite de leveduras. Então a centrífuga, ela vai separar nessas duas frações. Por que esse processo é melhor do que o processo anterior? Porque no processo anterior, a separação das leveduras do vinho era por decantação. Ou seja, você deixa eles ali quietinhos, as leveduras vão para o fundo do recipiente e o vinho fica em cima. Aqui não, aqui a separação é feita por centrifugação. A separação por centrifugação é muito mais eficiente do que a decantação. Então você consegue separar muito bem. A vantagem é que você não perde leveduras. O vinho aqui, ele não vai carregar leveduras com ele, igual acontece no processo anterior. Então essa é a grande vantagem. Depois, o vinho delevedurado, ele vai para um outro recipiente chamado dorna volante. Esse outro recipiente é simplesmente para acomodar aquele vinho antes dele ir para a próxima etapa. A próxima etapa eu não vou falar ainda não, porque a gente vai ver no próximo, daqui a pouco. Por que precisa dessa dorna pulmão? Por que a gente não vem daqui direto para a centrífuga? Porque isso aqui é um processo que ocorre em batelada, existem paradas. A centrífuga, ela não ocorre, a centrifugação, ela não ocorre em batelada, ela ocorre de forma contínua. Então eu preciso ter vinho entrando na centrífuga a todo momento. Por isso que eu preciso de um recipiente aqui para acomodar esse vinho aqui nesse recipiente, de forma que eu tenha aqui líquido toda hora, suspensão toda hora para entrar na centrífuga. Porque a centrífuga, ela não pode ficar parando, ela tem que funcionar de forma contínua. Porque se ela fica parando, ela gasta muita energia para dar um início, né? Para começar a rodar e para parar. Ela não pode ficar parando, ela tem que funcionar de forma contínua. Aí, gente, então as leveduras, elas vão para a etapa de tratamento. Como é que vão para esse tratamento, né, até ficarem prontas para uma nova batelada? Como é que é esse tratamento? Você adiciona H2SO4, que é ácido sulfúrico, e água.
Primeira coisa, você adiciona água para fazer uma diluição, porque ela tem que estar, você não pode ter uma levedura perto da outra ali que elas vão se estressar. Depois você adiciona ácido sulfúrico até pH entre 2,2 e 3 com agitação mecânica. Para que é esse ácido sulfúrico, esse pH baixo? É para matar os micro-organismos, né? Para matar as bactérias, mas não para matar as leveduras, tá? As leveduras, elas conseguem sobreviver nesse pH aí, mas a contaminação bacteriana, não. Então, você mata aí as bactérias, porque essa contaminação prejudica a fermentação, diminui o rendimento da fermentação, tá? Então, você não pode ter esses micro-organismos. Depois você faz aí um repouso de 1 a 3 horas e aí as suas leveduras estão prontas para iniciar uma nova batelada. Esse processo Melle-Boinot é utilizado em praticamente todas as destilarias do Brasil que trabalham no sistema de batelada, né? Como eu falei, 20% são no sistema contínuo, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Vantagens econômicas devido à reutilização dos micro-organismos. Então, como eu falei, a centrífuga promove a separação boa dos micro-organismos, então você não perde leveduras no vinho, praticamente, né? O consumo de açúcar para a multiplicação celular é pequeno. Lembra naquele primeiro processo lá, no primeiro processo, né, batelada simples, que os micro-organismos eles são adicionados e eles consomem a sacarose primeiramente para se multiplicar. Depois que eles se multiplicam é que eles começam a consumir a sacarose para produzir etanol. Aqui isso não acontece. Por quê? Porque você está reaproveitando as leveduras. As leveduras, elas já se multiplicaram, então elas vão utilizar a sacarose aqui, mas para produzir etanol e não para ficar se multiplicando. Então você não tem perda de matéria-prima, você não tem perda de sacarose. Apresenta também maior eficiência de fermentação, produzindo um vinho com maior teor alcoólico, justamente por causa disso. Desvantagens: elevados tempos improdutivos entre as bateladas. Então, como é um processo em batelada, você tem aqui, você alimenta as dornas com a matéria-prima, deixa aquilo ali funcionando. Depois do tempo de fermentação, você retira os produtos. Então, você tem aí um tempo de parada para alimentar as dornas, para carregar com a matéria-prima e para descarregar com os produtos depois para fazer a limpeza. Você tem ali uma perda de tempo. Num processo industrial, essa perda de tempo representa desvantagens econômicas. Então, essa é uma desvantagem em relação ao processo contínuo, que a gente vai ver ali no próximo slide. Só que o processo contínuo também tem desvantagens, outras desvantagens, mas tem. Necessidade do uso de centrífugas contínuas de alto custo em instalação e manutenção. Então, essas centrífugazinhas aqui, isso aqui gasta muita energia. Então, você tem ali um gasto maior em relação ao processo anterior, que é por decantação. Lembra no slide anterior, processo anterior, que é por decantação? Na decantação, o negócio ali decanta sem você gastar energia nenhuma. Aqui não, aqui você gasta energia com as centrífugas. Agora vamos ali pro processo fermentação múltiplos estágios com reativação do fermento. Aqui é o único processo contínuo que a gente vai ver, tá? Ele é utilizado em algumas destilarias no Brasil. Você tem dornas em séries. O que significa isso? Uma depois da outra. Geralmente, você utiliza 4 dornas, tá? Pode-se utilizar 5 dornas, mas quando você utiliza 5 dornas, não faz muita diferença no seu rendimento. Então, geralmente são 4 dornas. O que acontece? Você alimenta somente a primeira dorna com o mosto, somente a primeira. Aí você alimenta todas as dornas com o inóculo, todas as dornas precisam ter o inóculo. Aí o que faz? O que acontece? Isso aqui é um processo contínuo, então você está alimentando e retirando o produto todo o tempo, tá? Então, à medida que você vai alimentando, você vai retirando o vinho, né? Que é o meio fermentado. Aí você pode se perguntar, mas o mosto ele entra aqui e ele sai na hora? Né? Se ele entra e sai na hora, ele não dá tempo dele fermentar. Não.
Quando ele entra aqui, ele não vai direto para a saída. Ele fica um tempo, você tem uma agitação ali. Ele tem um tempo de residência que ele fica ali dentro até encontrar a saída, né? Quanto maior é a dorna, maior vai ser o tempo que aquele mosto vai ficar ali circulando. Que aquela porção de mosto fica ali circulando. Porque quanto maior a dorna, maior é a dificuldade dele encontrar a saída, certo? Aí o vinho, esse vinho aqui, ele não está completamente fermentado. Aí ele é alimentado em uma outra dorna, para ele continuar a fermentação, né? Essa outra dorna tem, por isso que é importante você colocar o inóculo em todas as dornas. Aí esse mosto, esse vinho, né, ele passa aqui na dorna até encontrar a saída. Quando ele encontra a saída, ele é encaminhado para outra dorna. Isso aqui acontece continuamente, o tempo todo, tá? E por aí vai até a última dorna. Aí quando ele sai da última dorna, ele vai para centrífuga. Por quê? Porque aqui você tem leveduras, você tem o fermento e o vinho, né? Então você quer separar de um lado o vinho delevedurado e do outro, então esse vinho delevedurado ele vai para a dorna pulmão, tá? E do outro lado o leite de leveduras, que são as leveduras concentradas. As leveduras vão para o tratamento igual no caso anterior, tá? E depois elas são reaproveitadas, são novamente volta aqui para o processo. A alimentação do mosto e a retirada do vinho ocorrem continuamente e na mesma vazão. Então, a mesma quantidade que você adiciona numa dorna tem que ser a mesma quantidade que você tira, porque senão a dorna vai secar ou a dorna vai transbordar. Elevada produtividade, por quê? Porque você não tem tempos de parada, é uma coisa que acontece o tempo todo. O sistema com 5 reatores não apresenta ganhos apreciáveis na produtividade. Então, se você adiciona uma dorna a mais aqui, você não tem muito ganho, então não vale muito a pena, tá? As dornas, o sistema com 4 dornas é o mais vantajoso. Vantagens: maior uniformidade de operação e menor gasto com mão de obra, porque você não tem tudo é automatizado aqui, tá? Você não tem que parar, você não tem as paradas para limpeza, então a mão de obra é menor. Você tem maior uniformidade, porque se vocês pensarem o seguinte, pensa a questão lá do suco, né? Se você vai fazer um suco em casa, você faz hoje num liquidificador. Aí você faz um outro suco no dia seguinte. Os sucos, eles podem ficar diferentes, porque você tem ali temperatura diferente, você tem, sei lá, talvez a energia elétrica naquele dia tá diferente. Não sei, quando você faz em bateladas diferentes, você pode ter produtos um pouco diferentes um do outro, né? Só que na indústria isso é muito ruim, porque você precisa ter uniformidade no seu produto. Quando você faz um negócio contínuo, ele está operando continuamente, sempre nas mesmas condições. Então, você tem um produto mais uniforme. Aí, gente, as maiores desvantagens desse processo aqui é... Cadê, ó? Contaminação microbiana. Por quê? Na batelada, em cada batelada você para e você limpa todo o sistema. Então, aqui não, aqui você não tem paradas. Você até tem paradas, mas assim, depois de muito tempo de processamento. Então, aqui a contaminação, ela é mais intensa. Aí, o que acontece? Nessa etapa de tratamento aqui, ó, do tratamento das leveduras, você tem que gastar mais ácidos ou substâncias antimicrobianas. Você tem maior gasto com produtos químicos aqui, tá? Dificuldade de se manterem os estados estacionários em função de constantes variações nas vazões de alimentação do mosto. Pensa o seguinte: aqui o mosto ele tem que entrar continuamente, o tempo todo, e sempre na mesma vazão para você ter o seu processo contínuo. E se determinado dia eu não tenho uma quantidade suficiente de mosto, né? E se eu não conseguir produzir uma quantidade boa de mosto, então isso é problema, né? Gera um problema aí. Você tem que ter, você é obrigado a ter uma quantidade de mosto uniforme entrando aqui o tempo todo. Então esse é um problema nesse tipo de condução.
Agora vamos falar, então acabou aqui as formas de condução, são essas 4 formas aí que eu mostrei, a Melle-Boinot é a mais utilizada, acabou. Agora vamos falar das fases da fermentação. A fermentação, ela tem 3 fases. A fase preliminar, a fase principal ou fase tumultuosa e a fase final ou complementar. A fase preliminar, né, que é o iniciozinho, ela é uma fase de adaptação das leveduras do meio. Então, as leveduras, elas vão se adaptar. Elas não vão chegar começando a produzir etanol. Não, elas vão primeiro se adaptar. A produção de etanol nessa fase é muito baixa. Elas vão se adaptar ali naquele meio, porque elas são organismos vivos, né? Tem curta duração, então elas não demoram muito para se adaptar. Quando que ela termina? Vocês lembram que na fermentação, a fermentação produz CO2. O CO2 é um gás. Então, quando a fermentação ela ocorre, você começa a ver bolhas de gás se desprendendo do líquido, né? Porque os gases, eles vão o CO2 vai para a atmosfera. Então, quando a fermentação ela é muito intensa, a gente vê isso aqui, ó. A gente vê essas bolhas se desprendendo. Parece que o líquido está em ebulição, mas não, ele não está em ebulição, tá? Então, essa fase preliminar, ela termina quando a gente começa a ver o despreendimento de CO2 evidente, né? Porque isso quer dizer que começa a acontecer a fermentação efetivamente. Então, essa fase preliminar, ela termina quando começa a acontecer efetivamente, com maior intensidade, a fermentação. E a gente observa isso através dessas bolhas de CO2. Nessa fase preliminar, o fermento, as leveduras, elas consomem a sacarose do mosto. Então, nessa primeira, lembra que eu falei que nesse iniciozinho, as leveduras elas consomem a sacarose em vez de produzir etanol. E elas consomem essa sacarose para se multiplicarem. Predominância da multiplicação celular em vez da fermentação. Há pequena liberação de gás carbônico, pouca espuma e pouca elevação da temperatura. Então, a fermentação, por que há pouco disso aí, né? Porque a fermentação ela é pouco intensa nessa fase. É mais a predominância da multiplicação celular. Fermentação principal, né, ou fase tumultuosa, é a fase de maior duração, é a fase onde ocorre efetivamente a fermentação, a produção de etanol. Tem início quando é caracterizado um intenso desprendimento de gás carbônico, dando a impressão que o mosto está em plena ebulição. Então parece que está em ebulição, mas não está. Intensa produção de etanol, gás carbônico e calor, sendo a fase de maior duração. Então, lembra que a fermentação produz energia, produz calor. Então, nessa fase ocorre o aquecimento intenso do mosto. É por isso que a gente precisa ter as serpentinas de resfriamento, que eu comentei num slide anterior. A formação do álcool nessa etapa é a máxima possível e a mais rápida possível. Ocorre diminuição do Brix. Por quê? Lembra que o Brix é uma medida da quantidade de sacarose? Pois então, se a sacarose está sendo consumida, então a quantidade de sacarose está diminuindo, ou seja, o Brix está diminuindo também. Em consequência disso, ocorre uma redução da densidade do meio, né, da viscosidade, porque o açúcar ele causa uma viscosidade ali. Se o açúcar está diminuindo, você tem uma redução da viscosidade também. Fase final ou fase complementar. Nessa fase final aqui, o açúcar, a sacarose, ela está se esgotando. Então, a fermentação ela vai diminuindo o ritmo, né? Você tem uma redução da quantidade de CO2, uma redução desse visual aqui, tá vendo? Ó? Porque você não tá tendo mais sacarose. A temperatura é menor, então você não tem mais aquela elevação grande da temperatura. E você também não tem muito não tem a espuma, né? Gente, todas essas fases aqui, isso aqui dura cerca de 36 horas, mais ou menos. Ou seja, 1 dia e meio para uma fermentação completa. É difícil a determinação precisa dos limites dessas 3 fases. Você não consegue saber, agora terminou a preliminar e agora começou a principal.
agora terminou a principal e agora começou a complementar. Você não consegue ver isso com tanta nitidez, tá? Ela não é precisa a determinação desses limites.